E aí, gente profunda, você também acha a mediunidade um bicho de 7 cabeças? Quando fala em mediunidade, você já se lembra da novela Viagem e Sente Medo do Alexandre? Você se lembra de filmes que você viu com fantasmas, né? Filmes até bem inocentes, como Os Caça-Fantasmas, ou então como o Gasparzinho, aquele fantasminha passando, né? E você já se arrepia, já não quer falar do assunto, diz eu não quero entrar nesse campo para não ter o mínimo risco de eu desenvolver a minha mediunidade. Então, aqui a gente vai esclarecer alguns pontos que vão ver que, né, você vai ver que a mediunidade não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa muito mais simples do que você imagina. A mediunidade, ela faz parte do universo religioso, místico, esotérico, porque esse tema foi abordado por esses tipos de escolas e de filosofias, como o espiritismo, por exemplo, que difundiu largamente o termo mediunidade aqui no Ocidente, né, no local onde a gente vive atualmente. Claro que pode ser que tenha pessoas do Oriente aí também, mas é que no Oriente as coisas funcionam de uma outra maneira, né, de uma forma diferente. Mas aqui no Ocidente, quem difundiu mais a mediunidade foi o espiritismo. E o que a maioria das pessoas não sabe é que a mediunidade, ela é uma propriedade que todos nós temos. Então, todas as pessoas deste mundo têm mediunidade. E a palavra mediunidade significa intermediário. E ela não pertence a uma religião específica. É um termo que não pertence a nenhuma filosofia. Algumas filosofias se apropriaram desse termo, mas ele é um termo generalista, universalista, até porque todas as pessoas, independente delas terem uma religião ou não, elas têm mediunidade. Então, mediunidade é a capacidade que a gente tem de intermediar qualquer coisa. Então, por exemplo, na sua família tem 2 pessoas em conflito. Vamos supor aqui que 2 pessoas da sua família não se conversam mais. Você foi lá, falou com uma, falou com a outra, sugeriu que uma perdoasse, sugeriu que outra pedisse perdão. Você fez o meio de campo. Então, o intermediário que serviu ali para resolver aquele conflito, ele é um médium, entende? É muito simples da gente entender dessa forma. Então, mediunidade é qualquer situação que intermedia alguma coisa. Então, quando a gente vê dessa forma, tudo fica mais simples. E o que é a mediunidade? É o simples fator de você pegar algo que está no invisível, no intangível e transformar em alguma coisa material. Então, por exemplo, o pintor, que ele tem uma imagem na cabeça dele, ele coloca essa imagem numa tela, ele é um médium, porque ele pegou uma coisa que só ele estava pensando e ele conseguiu colocar na tela, ele conseguiu traduzir uma linguagem não tangível, não visível, em uma linguagem material, porque o quadro é concreto, a gente consegue tocar no quadro, a gente consegue pegar ele na mão e a gente consegue visualizar o que tem nele. Então, a primeira coisa assim, abandonar esse preconceito e tirar a palavra mediunidade lá do meio dos fantasmas e trazer para qualquer situação onde haja um intermédio, onde a gente seja um intermediário. Por exemplo, eu já escrevi 20 livros, então eu tenho ideias e transformo em palavras escritas, as pessoas leem e levam aqueles ensinamentos para a vida delas. Então o livro é concreto, as ideias não são. Então todo mundo que escreve um livro é um médium? Sim, porque ele pegou um pensamento e transformou em alguma coisa concreta. Ah, o arquiteto é um médium? Sim, porque ele imaginou um desenho de casa, ele foi lá, colocou na planta e ajudou a concretizar aquele desenho, certo? E existe também, claro, a mediunidade espiritual, que são as pessoas que têm sensibilidade para sentir o extrafísico, sentir aquilo que não é tangível e traduzir aquela informação para o mundo material. E o Chico Xavier, eu acho que foi uma das pessoas mais importantes e mais conhecidas, mais famosas nessa área, porque ele conseguia captar mensagens do mundo sutil, do mundo extrafísico e trazer essas mensagens para a Terra para que a gente aprendesse, para que a gente desenvolvesse o amor, para que a gente aprendesse a driblar o ego e a sermos pessoas mais evoluídas, né? E ele fez um trabalho incrível, porque ele escreveu mais de 400 livros, né, durante uma vida. Isso é muita coisa, gente, é muita coisa. E ele tinha uma sensibilidade, uma conexão muito forte com o mundo extrafísico. Então tem pessoas que se permitem ter essa conexão
E tem pessoas que não se permitem, porque a mediunidade é igual para todo mundo. Mas eu acho que a atenção que você dá para ela, a maneira que você utiliza para interpretar, o estudo que você faz sobre isso e a aplicabilidade que você traz para sua vida é que faz você ter mais sensibilidade ou não. Então, mediunidade ninguém tem mais que o outro. O que muda é a sensibilidade que você tem ao usar a sua mediunidade. Porque mediunidade todo mundo tem. Mas quando você se entrega a esse processo, você evolui mais rápido. E o próprio Chico mesmo, ele dizia, né? Que a mediunidade, quanto mais uma pessoa tem, maior é o karma dela aqui na Terra. Então tem pessoas que ficam se vangloriando da sua sensibilidade. Eu falo com os espíritos, eu falo com os grandes mestres, eu falo com todo mundo lá do outro lado, né? Eu me comunico, eu tenho passagem livre lá nos outros planos. Isso significa que a pessoa fez muita caca em vida passada. Então, quanto mais mediunidade uma pessoa tem, mais coisa ela tem para curar, mais coisa ela tem para resgatar. Porque tem uma frase assim que eu já usei muito em outros vídeos, que Deus não é justo, Deus é misericordioso. Porque se ele fosse justo, gente, a gente estava muito lascado. Então ele não é justo, não é olho por olho, dente por dente. Deus é pura compaixão. Então quando ele nos manda aqui para a Terra, ele olha e fala assim, coitadinho daquele bichinho, né? Se eu não der um instrumento para acelerar a evolução dele, ele não vai evoluir nunca. Então, Deus nos dá a mediunidade como um instrumento de evolução. Ele nos dá essa sensibilidade como uma forma da gente evoluir mais rápido. É um aditivo, é como se fosse um plus no nosso processo de evolução, tá? Então, se você tem muita mediunidade, muita sensibilidade, né? É porque você tem bastante coisa para curar, bastante coisa para fazer. Então, eu acho que a gente pode começar por aí, entendendo e parando de vangloriar, e de idolatrar, e de, ai meu Deus do céu, aquela pessoa tem muita mediunidade, muita sensibilidade, ela é fabulosa. Vamos parar com isso, tá? E entender que quem tem muito é porque tem muita coisa para curar. Até quem não tem tanta sensibilidade, daqui a pouco o karma daquela pessoa não é tão pesado para resolver. Tá? Então, idolatria é uma coisa que não faz bem para ninguém, é uma coisa que vocês que conhecem eu e Bruno, vocês sabem que a gente não curte, né? Essa coisa de chamarem a gente de mestre, de isso, daquilo. É todo mundo humano, todo mundo erra e todo mundo tá aqui para aprender. E a maior ou menor sensibilidade vai ditar também o que você precisa resolver aqui. Então, eu vou falar aqui de alguns tipos de mediunidade para você entender, né, que mediunidade não é só conversar com espíritos, não é só ver espíritos, ela se desenvolve por muitos canais e de repente você tem um canal mais sensível e nem entende que isso é mediunidade. Então vamos falar primeiro da intuição, que é a mais comum. Então a intuição é uma voz interior, é a voz da sua consciência que parece que ela te avisa um pouquinho antes. Porque o nosso campo de energia, ele tem multiplasticidade, ele é plástico, ele se movimenta, ele se retrai e se expande à maneira que a gente pensa, sente, que a gente se emociona, que a gente se movimenta. Por exemplo, quando você corre numa esteira, a sua aura fica hiper expandida. Então ela consegue dar um pulo lá na frente para ver o que já está acontecendo. A intuição é isso, é a sua alma que deu um pulinho ali na frente para te avisar que tem um perigo para acontecer. Então, às vezes a gente está dirigindo o carro, o GPS pede para dobrar à direita, mas a intuição diz seguir em frente. E aí, quem é que você escuta? Você escuta a voz do Waze lá, do Google, né, te dizendo para dobrar à direita? Ou você segue em frente porque ouviu a sua intuição? E aí, quando você passa por aquela rua, de repente você vê que está acontecendo um assalto, que está acontecendo uma barricada, ou que teve um acidente, alguma coisa assim. Então, a nossa intuição nunca erra. Às vezes, a gente erra na forma de interpretar ela, né? Então, raramente a sua intuição vai se equivocar. Às vezes o equivocado é você na maneira de interpretar a sua intuição. E normalmente as pessoas dizem, minha intuição não falha, ela nunca erra, porque é um mecanismo natural que a gente tem no corpo, né? Então a mediunidade se manifesta através da intuição. Aí tem as pessoas que têm sonhos reveladores, né? Que elas sonham com alguma coisa e acontece. Já teve gente que sonhou com um número de loteria, jogou e teve um bom resultado. Tem pessoas que sonham com situações e conseguem evitar problemas que venham daquele sonho. Então, ter sonhos reveladores também faz parte do processo de mediunidade. Aí tem gente que sonha, fica com medo,
porque às vezes sonha com alguma coisa negativa que aconteceu e nunca mais ela quer ouvir falar disso, ela bloqueia isso, ela não quer lidar com isso. Quanto mais você resistir em lidar com a sua mediunidade, pior. Piora seu karma, piora seu desenvolvimento, atrapalha seu processo evolutivo. Então é aquilo, eu tenho um problema, vou lidar com ele. Se você vê a sua mediunidade como problema, né? Que tem gente que vê assim, eu tenho uma situação para resolver, então eu vou resolver. Eu tenho mediunidade, então eu vou procurar entender isso. Vou procurar estudar, eu vou procurar ver como se manifesta, eu vou procurar pessoas que têm isso também e entender como que isso se processa com elas. Então não nega a tua mediunidade. Se tu tem algumas dessas que eu vou falar aqui, algum tipo desse, vai atrás para ver do que se trata e como você pode aplicar isso na sua vida para fazer a sua vida fluir, para você ter prosperidade, para você conquistar coisas boas na sua vida, ok? O terceiro tipo de mediunidade é a empatia ao extremo, que é a vontade de ajudar as pessoas, é a vontade de fazer caridade, é a vontade de estender a mão. É quando você é aquela pessoa que faz qualquer coisa para ajudar o outro, que você tira a sua própria roupa para doar para outra pessoa. Isso é um tipo de mediunidade também, que são pessoas que têm a capacidade de prever o que o outro está precisando. Elas têm a capacidade de prever quem precisa de ajuda e como precisa ser ajudado. E aí a própria intuição dela coloca ela em lugares onde ela possa se doar e ajudar os outros. Tem também sentir aromas, que são as pessoas que têm mediunidade pelo aroma. E isso acontece bastante com o meu livro Grandes Mestres da Humanidade. Tem vários relatos de pessoas que leram o livro e começaram a sentir determinados cheiros. Então, na parte dos mestres da Índia, as pessoas costumam sentir cheiro de incenso. Quando chega no capítulo da Kuan Yin e da Virgem Maria, as pessoas sentem cheiro de rosas. Quando chega na parte da Madre Teresa, as pessoas sentem cheiro de álcool, de éter, de remédio, que é o que ela usava para curar os doentes. Então tem vários e vários relatos de pessoas que sentiram cheiros de determinadas plantas, né? Na parte do Mestre Rama, que ele lidava com plantas, as pessoas sentem muito cheiro de alecrim. E aí as pessoas me escrevem perguntando, mas o que é isso? Eu estou sentindo cheiro quando eu estou falando de determinado mestre, né, no teu livro. Isso é mediunidade, é a mediunidade pelo canal do olfato. Enxergar ou sentir presenças, essa aqui é muito comum e as pessoas têm muito medo, né, de enxergar vulto caminhando dentro de casa. Os cachorros e os gatos, eles são muito sensíveis a isso. Se tu vê teu cachorrinho rosnando pro nada, pode saber que tem alguma coisa ali. Às vezes a tua intuição não é tão aflorada, mas a do cachorro, do gato, é suprassensível, né, e eles conseguem ver. E se você vê vultos dentro da sua casa, você tem um sensor interno que diz se é bom ou ruim. Você vai saber se é bom ou ruim. Você vai sentir uma energia mais pesada quando for ruim e você vai sentir uma energia leve, boa, vai te dar uma vontade de rir se for alguma coisa boa. Se for uma energia pesada, faz uma oração ao seu modo, né, do jeito que você gosta. Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, um mantra, uma música, um hino de louvor, qualquer coisa que você quiser fazer vai ajudar a tratar, né, essa questão de enxergar ou sentir presenças. Falar de um assunto com propriedade de especialista. Então, muitas vezes você não estudou nada sobre um tema. Tipo, nunca li nada sobre um determinado assunto. E aí, de repente, você começa a falar daquele assunto. Começa a discorrer sobre aquele assunto como se fosse um especialista. Também é uma forma de mediunidade. O Chico Xavier fazia muito isso. As sincronicidades também, tá? Que é quando as coisas acontecem por coincidência. Tem gente até que chama de Deuscidência, né? Deuscidência, que são as coincidências que Deus coloca na nossa vida. Então, sincronicidade, parece que você está sempre na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Então, é um tipo de mediunidade também que parece que a sua alma adivinha a hora certa, o momento certo, as pessoas certas para você estar perto. Facilidade para cativar as pessoas. Então, quando você tem um dom natural de aproximar pessoas, de cativar, que você faz, né, amizades facilmente, tem bons relacionamentos, também é um tipo de mediunidade para aprender a encantar pessoas, tá? Inclusive os bons vendedores, eles têm isso. Eles têm uma mediunidade que eles conseguem captar o que a pessoa está precisando, né? Eles conseguem fazer uma leitura do cliente e eles conseguem vender mais. Tem vendedores que são muito perspicazes, muito espertos em fazer essa leitura, e isso é um dom natural.
que às vezes não pode nem ser aprendido, né? É algo que já vem com a pessoa, já vem de fábrica. E sensibilidade, né? Que é quando a pessoa sente o ambiente pesado energeticamente, ela já começa a bocejar, começa a sentir uma dorzinha no estômago, ela começa a sentir sono, ela começa a sentir que aquele ambiente ele não está equilibrado. E aí ela boceja justamente para transmutar aquela energia, como se ela respirasse aquela energia e quando ela boceja, ela solta uma energia melhor. Então, esses são os tipos de mediunidade, alguns que eu falei aqui. Depois me conta nos comentários se você tem algum deles, tá? Vou querer saber. E vão acontecer algumas aulas do circuito da limpeza espiritual. Então, a gente vai fazer um circuito com aulas sobre limpeza espiritual. Como que você faz para limpar o seu ambiente, como que você faz para limpar o seu próprio campo de energia, de interferências energéticas nocivas, de energias pesadas, energias densas, energias de obsessores. Nessas aulas, né, do nosso circuito de limpeza espiritual, você vai entender como funcionam, né, os processos obsessivos que envolvem os obsessores, como funcionam os implantes extrafísicos e como você pode fazer para se proteger de tudo isso, para desenvolver a sua mediunidade, ter uma vida plena, leve, feliz, sem passar por esses perrengues que eu falei aqui. Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só você clicar, se inscrever para participar com a gente do circuito de limpeza espiritual, tá bom? Um grande beijo para você, muita luz e até a próxima!